Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Que bom a gente poder estar aqui juntos, né? Para poder explicar um pouco para vocês sobre a primeira parte do PET do terceiro ano. Meu nome é Anderson, sou professor de Física da Escola Estadual Vital Brasil e estou aqui para tentar auxiliá-los aí no estudo, no entendimento aí dessa parte da primeira e segunda semana no mês de maio, tá? Hoje a gente vai falar sobre eletrostática, né? Então, para falar sobre eletrostática, a gente tem que estudar carga elétrica, né? Já que é eletrostática, né? Ela estuda as cargas em repouso, então a gente vai ter que estudar carga elétrica. E para a gente estudar carga elétrica de um corpo, a gente tem que entender primeiro a carga elétrica daquelas coisas que compõem um corpo, que é o átomo, né? Então, a estrutura atômica está aí. A gente tem um núcleo atômico formado ali por aquelas bolinhas, né, que são azuis e vermelhas, e tem também uma região chamada de eletrosfera, que é uma região ao redor desse núcleo atômico, onde estão aquelas bolinhas amarelas. O que são aquelas bolinhas vermelhas e azuis, né? São os prótons e nêutrons. Então o núcleo é constituído de prótons e nêutrons, e as bolinhas amarelas são os elétrons. Tá? Então, dentro do núcleo, prótons e nêutrons. E ao redor do núcleo, na região chamada eletrosfera, são os elétrons. Tá, ok? Os prótons foi adotado aí que ele possui carga positiva, os elétrons cargas negativas e os nêutrons não possuem carga. Tranquilo? Então, a partir daí que a gente vai começar a compreender o que é uma carga elétrica, como que eu consigo eletrizar ou não um corpo, tá? O que eu chamo a atenção aí nessa estrutura atômica é que nessas duas regiões nós temos uma região extremamente difícil de se mexer, que é o núcleo, e uma região que é bem fácil de mexer, que é a região de eletrosfera, que está mais afastada aí desse núcleo, né? Então no núcleo a gente não mexe. Então quando a gente for falar de eletrostática, né, de eletrização, a gente sempre vai falar de perda ou ganho de elétrons, tá? Nunca perdendo prótons. Beleza? A gente vai estudar eletrostática, né? Cargas elétricas. O que vai importar para a gente aqui no nosso estudo são as cargas positivas e as cargas negativas, os prótons e os elétrons. Os nêutrons aí a gente não vai falar tanto, tá bom? Até porque, como o nome já diz, ele é neutro, ele não possui carga. Então, o que eu estou dizendo aqui é que as cargas positivas, os prótons, as cargas negativas são os elétrons e os nêutrons não possuem carga. Tá? Os prótons e elétrons têm cargas iguais e em módulo de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Né? Só voltando, Coulomb é uma grandeza aí, é uma unidade de medida, né, da grandeza carga elétrica, né, em homenagem ao cientista chamado Coulomb, né, com o sobrenome Coulomb. Essa carga elétrica elementar aí, ela foi descoberta, né, através de estudos aí por Robert Millikan, né? Então ele fez um estudo e encontrou que a carga de um próton e a carga de elétron, mesmo o próton sendo muito maior em massa do que o elétron, as cargas elétricas elas eram iguais, tanto do próton quanto do elétron. Tá? E esse valor é de 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando que eu tenho um corpo neutro? Quando que eu tenho um corpo eletrizado? O corpo neutro é quando eu tenho cargas positivas e negativas no mesmo número. Se um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19, porém negativo, e um próton tem 1,6 vezes 10 a menos 19, porém positivo, se eu tenho um de cada desses caras aí, um vai anular com o outro. Né? Então a gente vai ter aí um corpo neutro. Então o número de prótons e elétrons eles são iguais. Beleza? Um corpo carregado positivamente é aquele corpo que possui mais cargas positivas do que cargas negativas, ou seja, ele tem mais prótons do que elétrons. E um corpo carregado negativamente, ele possui mais cargas negativas do que cargas positivas. Então ele está com mais elétrons do que prótons. Beleza? Só voltando nesse ponto, né? Por que ele tem mais prótons do que elétrons? Porque ele ganhou prótons? Não. Ele não ganha prótons, ele não perde prótons, ele ganha ou perde elétrons. Tá?
Então lembra lá daquela estrutura atômica anterior, os elétrons estão fora do núcleo, mais fácil de se mexer. Então ele vai ganhar ou perder elétrons. Então se ele está carregado positivamente, provavelmente ele perdeu elétrons. Tá? Se ele está carregado negativamente, é porque ele ganhou elétrons, beleza? E não perdeu prótons, por exemplo, beleza? E o valor da carga elétrica ela pode ser calculada dessa forma, né? A carga elétrica tem a letra que corresponde a ela, esse Q, né? O Q de carga elétrica é igual a N vezes Z. O N é o número de elétrons ou prótons que eu tenho em excesso. Por exemplo, eu tenho 10 prótons e 6 elétrons, supondo que seja esse número baixo aí. Né? 10 prótons e 6 elétrons. Tá? Então, tenho mais prótons do que elétrons. Eu já consigo definir aí que eu tenho um corpo carregado positivamente. Mas qual que é a carga desse corpo? Bom, se eu tenho 10 prótons e 6 elétrons, eu posso dizer que esses 6 elétrons eles estão neutralizando 6 prótons. Então, 6 elétrons neutralizam 6 prótons. Ficam em excesso 4 prótons, certo? E esses 4 prótons, cada próton tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19. Se um tem essa carga, 4 tem 4 vezes isso, beleza? Então a carga elétrica, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, seria 4 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá joia? Então, isso é dessa forma que a gente calcularia aí a carga elétrica. E essa carga elétrica, né, para a gente já definir algumas coisas, né, ela é quantizada. A gente fala que ela é quantizada. O que quer dizer que uma carga elétrica é quantizada? Ela é sempre um múltiplo de alguma coisa. Né? Sempre o valor da carga elétrica vai ser um múltiplo de alguma coisa. E quem que é essa coisa? Né? Essa coisa é a carga elementar. Esse Ezinho aí que eu coloquei na segunda linha aí, tá? Então esse Ezinho de 1,6 vezes 10 a menos 19. Ali eu não coloquei, né, mas ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da partícula que eu estiver trabalhando, do elétron ou do próton. Tá? Se for elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, se é próton é mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Joia? Dando continuidade aqui, como essas cargas elétricas elas têm valores muito baixos, né, então a gente coloca aí sempre múltiplos e submúltiplos dessas cargas. Né? Então, os submúltiplos, como são valores muito baixos, a gente vai ter milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb e picocoulomb. O símbolo está aí, né? Mili é MC, micro é esse Mi, né? Uma letra grega Mi, MC. Nanocoulomb é um N e picocoulomb é um P minúsculo, tá? E os valores aí que correspondem a esse mili, micro, nano e pico, né, é 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Sempre que aparecer algum exercício que fala que a carga é de microcoulomb, 6 microcoulomb, isso equivale a dizer que é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? Então, aí os submúltiplos da carga elétrica. Outra coisa importante também na eletrostática são dois princípios fundamentais aí, né? É o princípio da atração e da repulsão, também chamado de princípio de Dufay, aonde aquela famosa frase que a gente utiliza aí, né, no nosso dia a dia, que diz assim, os opostos se atraem, né? Então, vem daqui essa frase, né? Os opostos se atraem porque cargas de sinais opostos, elas se atraem, e cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Então, no início, eu tenho duas cargas de sinais, né, negativos, então ocorre repulsão, essas setas são vetores indicando que eles estão sendo repelidos, né? Essas duas cargas estão sendo repelidas. Logo abaixo tem duas cargas positivas, também ocorre repulsão, e a terceira, uma carga positiva e uma negativa, ocorrendo atração entre elas. Tá? Esse é o princípio de atração e de repulsão. O outro princípio é o princípio da conservação de cargas elétricas. O que diz esse princípio? Diz que as cargas elétricas se conservam, né, de um primeiro estágio para outro estágio. Olhando aí, eu tenho um estágio onde a carga A vale mais 10, a carga C mais 5 e a carga B menos 6, certo? Ocorreu algum processo aí, que não sei qual é o processo, mas que a carga A, que era mais 10, virou mais 5, a carga B, que era menos 6, virou mais 2, e a carga C, que era mais 5, virou mais 2 também.
O que importa para a gente nesse princípio de conservação? É que a somatória das cargas elétricas que eu tenho no início tem que ser igual à somatória que eu tenho no final. Então, se a gente somar o primeiro conjunto aí, ó, mais 10, mais 5 e menos 6, a gente vai ter mais 10 com mais 5, mais 15, menos 6 vai dar 9 positivo. Tá? Se a gente somar do outro lado agora, ó, mais 5 mais 2 dá mais 7, mais 2 mais 9. Houve conservação de carga elétrica. Isso é importante para o nosso estudo de eletrização por contato, principalmente. Tá? Então, isso é o princípio de conservação de carga elétrica. Eu queria chamar a atenção também para a página aí do PET, da página 63, no primeiro parágrafo, afirma que não há interação entre corpos eletrizados com corpos neutros. Tá? Eu não concordo com essa fala, então eu não poderia deixar aqui quieto, né, e deixar passar, porque existe sim interação entre corpos eletrizados com corpos neutros. Acho que a maioria das pessoas já fizeram aí de pegar uma caneta, tritar aqui no cabelo, né? Então você está eletrizando a caneta está eletrizada. Se aproxima num pedacinho de papel, esse papelzinho é atraído pela caneta, né? Então houve interação entre esses dois corpos. É o que a gente vai falar sobre a indução eletrostática e a polarização eletrostática. Tá? Então não deixe aí de prestar atenção nisso, porque corpos eletrizados interagem sim com corpos neutros. Até porque pode ocorrer a indução desse corpo neutro ou a polarização desse corpo neutro, que eu vou falar daqui a pouco. Joia? Então, continuando, a gente tem que falar também de condutores e isolantes. Condutores são aqueles que possuem cargas livres sobre esse objeto. Se a gente falar de um metal, por exemplo, existem elétrons livres. Ou seja, esses elétrons conseguem movimentar sobre esse condutor facilmente, o que não acontece no isolante. Tá? Não acontece facilmente. Pode ocorrer essa movimentação em um isolante? Sim, desde que você consiga romper a rigidez eletrostática desse cara. Né? O ar, por exemplo, é um isolante, só que a gente consegue ver raios passando pelo ar. Tá? Isso porque a gente conseguiu, né, a natureza conseguiu aí fazer com que armazenasse muita carga lá na nuvem, muita carga aqui na Terra foi induzida, e essas duas cargas promoveu aí, né, um campo elétrico, uma diferente potencial elétrico gigante aí, que faz com que esse cara se ionize, né, e venha um raio ou da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. Tá? O que não acontece, isso acontece facilmente, né, com condutores, mas isolantes eu preciso romper essa rigidez aí eletrostática, tá? Que pode ser que a gente fale mais à frente também sobre ela. Esse vídeo vai mostrar um tipo de eletrização, né, que é o que a gente vai falar agora. Então a gente tem um cachorrinho, né, peludinho, vem a dona dele, atrita, né, o cobertor nesse cachorrinho, e ao atritar esse cobertor no cachorrinho, a gente percebe que os pelos do cachorro eles ficam todos arrepiados, oriçados aí, né? E ele não percebe, os coleguinhas dele aí, animais até percebem, né? A minha câmera aqui tampou, mas o outro até desceu do sofá ali. Então isso é um tipo de eletrização, né? Ela atritou um cobertor na pele do cachorro, no pelo do cachorro, né? Ela vai fazer novamente, vai ficar mais arrepiada ainda. Tá? Então ela está fazendo uma eletrização por atrito aí. Tá? Eu vou dar sequência lá então. Como é que se dá essa eletrização? Então, quando dois corpos são atritados, ambos se eletrizam, e eles eletrizam de forma que um fica carregado positivamente, o outro negativamente. E não pode ser diferente, né? Por que não pode ser diferente? Porque na eletrização, né, um vai ceder elétron para o outro. Então, aquele que cedeu elétrons, ele que está cedendo carga negativa, ele estava neutro, ele ficou com mais carga positiva. Então, ele ficou carregado positivamente. O outro recebeu elétrons. Se ele recebeu elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Tá? Essa listinha aí do lado, né, é chamada de série triboelétrica. Então, são alguns materiais onde a gente vai lá do mais eletropositivo para o mais eletronegativo. O que seria esse mais eletropositivo? O mais eletropositivo é aquele que tem tendência a doar elétrons. E o mais eletronegativo é aquele que tem tendência de receber elétrons. Tá?
Então, se a gente atretar pele, vamos pegar um do meio, que é lã. Vamos tá aqui, o vidro e seda. Vamos pegar esses dois casos, vidro e seda. Buscando aqui o vidro, na minha lista, ele está lá na quarta linha, lá de cima. E a seda está mais para baixo. Então a seda ela é mais eletronegativa do que o vidro. Então o vidro vai ficar carregado positivamente, ou seja, ele vai doar elétrons para a seda. E a seda vai ficar carregada positivamente. Tá? Então é dessa forma que eu vou saber se um corpo está carregado positivamente ou negativamente. Tá? Outro processo de eletrização é o processo de eletrização por contato. Então, eu tenho um corpo carregado e encosto um no outro. Né? Isso é mais facilmente... Aqui, por exemplo, tem um gerador de Van de Graaff ali, né? A moça está encostando ali numa cúpula do gerador Van de Graaff e ela está em contato com ele e ela está recebendo cargas elétricas ou retirando cargas elétricas dela, ela está ficando eletrizada. E assim como aconteceu com o cachorrinho ao eletrizar eles ali, a gente tem uma propriedade aí que chama o poder das pontas, né? Então as cargas elas tendem a ir para as pontas, na superfície, mais pontiagudas, enfim. Esses cabelos ficaram eletrizados com cargas de mesmo sinal se repele, eles vão tentar repelir, né? Então ficam arrepiados aí. Como que é dada essa eletrização por contato? Então, um corpo neutro é colocado em contato com um corpo eletrizado. Aí no caso, né, eu coloquei aí um corpo negativo em contato com um corpo neutro. O que acontece corpo negativo com corpo neutro? Quando ele encosta no outro, né, por eles serem condutores elétricos, isso não se dá dessa forma em isolantes, tá? Então se eu tenho um corpo carregado aqui, condutor, um corpo não está carregado, condutor também, encosto, vai ocorrer uma transferência de cargas elétricas até eles atingirem um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio eletrostático. Tá? No primeiro caso, como eu tenho mais elétrons do que prótons aqui, esse cara vem para cá, ele vai tentar ficar o mais neutro possível, esse corpo aqui que estava carregado. A tendência na natureza é deixar os corpos neutros. Ele vai tender a ficar mais neutro possível. Então ele vai mandar elétrons para o outro corpo. Tá aqui. Tá? Até quando? Até ocorrer o equilíbrio eletrostático. Aí depende do tamanho dessas esferas aí. Tá? Se eu tenho uma esfera maior do que a outra, aquela que tem maior raio vai ter maior quantidade de carga sobre ela. Aquela que tem menor vai ter menor quantidade de carga sobre ela. Tá? Mas no primeiro caso, passa elétrons do corpo A para o corpo B. No segundo caso, o corpo A está carregado positivamente e encosta um corpo neutro. Não vai passar prótons para lá, né, gente? Prótons não mexo, eu mexo com elétrons. Esse cara que está neutro percebe que tem prótons do outro lado, ele se comporta como se fosse um único corpo no contato. Ele vai mandar elétrons para o lado de lá, para tentar neutralizar ao máximo o corpo de lá, sem deixar muito longe o corpo de cá. Na hora que atingiu o equilíbrio, né, eletrostático, esses elétrons passaram para lá, esse cara ficou com menos elétrons também. Esse cara estava carregado bastante positivamente, ele vai ficar carregado positivamente, mas menos, um pouquinho. Na hora que eu afasto, né, encostei e afastei, os dois ficaram carregados positivamente. Tá? E essas cargas de cada um dependem do tamanho. Aqui no ensino médio, na maioria das vezes, 90% das vezes, a gente vai utilizar corpos de mesmo tamanho, né? São corpos idênticos. Quando a gente utiliza corpos idênticos, basta a gente somar as duas cargas e dividir por 2. Eu tenho um corpo com 10 coulombs, um corpo com 0, nada, neutro. 10 coulombs positivo. Encostei e são iguais, na hora que eu afasto, vai ficar 5 para cada um. Lembra da conservação de carga elétrica? Somo, 10 mais 0, 10. Na hora que eu separo 5 mais 5, né? 10 também, tá? Então a equação que a gente usa para a carga de cada corpo é a carga de A mais a carga de B e divide por 2, tá? Se eles forem idênticos, tá? Se eles não forem idênticos, há uma proporcionalidade do tamanho dele com a carga. Quanto maior for, mais cargas ele tem lá, tá? O último processo de eletrização, para a gente encerrar a aula de hoje, é o processo de eletrização por indução, que é o que eu acho, né, particularmente, eu acho mais bonito. Né? Então, como é que se dá esse processo por indução? É aí que eu entro lá naquela correção que eu fiz. Né? Então, se eu tenho um indutor, quem que é o indutor? Também, só para retomar aqui, esses caras também tem que ser condutores, tá bom? O que é o indutor?
O indutor é aquele que está carregado positivamente, é aquele que vai induzir alguém. Tá? Então eu pego o indutor e aproximo de um corpo, como está na primeira figura aí. O induzido é aquele que está sendo induzido. Né? Olha lá o que aconteceu no induzido. Ele estava carregado, ou ele estava neutro, né? Ele estava sem excesso de elétrons ou de prótons. Então ele tinha o mesmo número de prótons e de elétrons, certo? Quando eu aproximo uma carga positiva, ao lado que eu estou aproximando essa carga, ocorre uma indução. Ou seja, aproximei carga positiva, aquilo que é oposto a ele vai tentar ser atraído. Como a gente tem movimentação de elétrons nesse corpo, tá? Os elétrons que estavam do lado direito aí do meu corpo B, eles percorrem e tentam se aproximar dessa carga positiva. Beleza? Então eles vão movimentar para lá. Não é que prótons foram para o lado direito, mas que os elétrons que estavam ali foram para o lado esquerdo, deixando uma densidade de carga maior do lado direito de positiva e do lado esquerdo negativa. Tá? Para eu eletrizar esse corpo, eu tenho que manter o indutor ali próximo do induzido. Né? Então o indutor é o A e o induzido o B. Ligo a ele um fio terra, ou encosto a mão, ou ligo um fio mesmo à terra, né? Encostei acima esse corpo A aí do corpo B, e a terra percebe que há uma ausência aí de elétrons naquela região e ela manda elétrons para lá. Quando ela manda elétrons para lá, esses elétrons sentem a presença do corpo A lá positivo e tendem a ir para lá ainda, né? Então vai entrando elétrons até ocorreu o equilíbrio eletrostático. Ocorreu o equilíbrio eletrostático ali, tira a mão, com o indutor próximo ainda, os elétrons já entraram, não saem mais. Aí eu posso afastar meu condutor ali A, né, meu indutor, e o meu induzido foi carregado negativamente. Então a gente tem eletrização por atrito, onde atrita os dois corpos, um fica carregado positivamente, outro negativamente, então os corpos ficam carregados de sinais contrários. Eletrização por contato, encosto um no outro, na hora que eu separo, então soma as duas cargas, né? Na maioria das vezes vai acontecer isso porque os corpos serão idênticos, soma as duas cargas, divido por 2, os dois ficam carregados com o mesmo sinal, tá? E eletrização por indução, se eu aproximo carga positiva, vai ficar carregado negativo. Se eu aproximo carga negativa, vai ficar carregado positivamente. Só fazendo um exemplo aqui, né? Aí seria de imaginação de vocês também, se eu chegar com o corpo carregado negativamente, vai ocorrer o processo inverso, né? Os elétrons vão sentir essa carga negativa, vão ser repelidos para o outro lado. Então eles vão ficar lá do outro lado. Na hora que liga o fio terra, esses elétrons querem fugir dali, vai saindo ali, né? Então eles tentam sair no máximo possível até onde ocorre o equilíbrio eletrostático novamente. Saíram elétrons, eu tiro o fio terra, esses elétrons já saíram, não tem como voltar mais. Então saíram elétrons, fiquei carregado com mais cargas positivas, com mais prótons. Esses caras ficaram carregados positivamente. Joinha? Além disso, está falando até na atividade, um processo de polarização. O que seria esse processo de polarização? É um processo em que é um processo entre aspas, tá? Como se fosse indução aí, né? De fazer com que o negativo aproxime do positivo, tá? Só que esse processo no isolante não ocorre porque eu não tenho elétrons livres. Só que essas moléculas já são polarizadas já. Eu tenho um lado que é mais positivo do que o outro. Por exemplo, a molécula da água, H2O. Eu tenho uma molécula de hidrogênio que é positiva e 2 oxigênios lá negativos, certo? Se eu aproximo um corpo e a água é uma substância que ela é isolante, tá? Se eu tenho ali a molécula de água neutra e ela é isolante, quando eu aproximo um corpo positivo dela, por exemplo, a tendência é que essa molécula ela gire de forma com que as cargas que estão de sinais negativos fiquem próximas a essa carga positiva, ocorrendo atração. Por isso que ocorre a interação entre um corpo neutro e um corpo eletrizado. Se eu aproximo carga positiva, o hidrogênio vai ficar mais próximo dessa carga positiva, né? Vai ocorrer essa polarização aqui e vai ocorrer a atração também. Tá? Então isso é a polarização, mas não ocorre a eletrização por polarização, porque não tem elétrons livres ali num corpo isolante. Eu também preciso falar do eletroscópio de folhas. O que é o eletroscópio de folhas, ou eletroscópio, né? É um instrumento aí que a gente utiliza para ver se um corpo está ou não carregado, certo?
Então, ele não é um dispositivo simples, né? O eletroscópio de folhas, como está aí, ele é formado por um recipiente aí de vidro, geralmente, aí no caso seria um Erlenmeyer, né? Uma rolha, uma haste condutora, lá embaixo tem folhas metálicas fininhas, ligadas, né? Elas estão em formato assim de... né? Estão dessa forma, como está ali. Esse recipiente de vidro serve para não ocorrer interação entre a parte interna e a parte externa, né? A esfera metálica ela é importante para que ocorra aí bastante cargas elétricas, aí, ou uma quantidade maior de armazenamento de cargas elétricas naquele ponto. Então, como é que funciona o eletroscópio de folhas, por exemplo? O eletroscópio de folhas ele funciona da seguinte forma: aproxima uma carga positiva ali, os elétrons eles tendem a aproximar ali por indução, assim como a gente viu agora mesmo. Então, os elétrons que estão aqui embaixo dessa região, deixa eu marcar aqui, os elétrons que estão aqui, ó, nas folhinhas, né, eles tendem a subir lá para a minha esfera. Quando eles chegam lá em cima na esfera, né, deixa aqui embaixo uma densidade de carga positiva maior. Então ele fica com os dois lados, né, das minhas tirinhas, das minhas folhinhas ali, eles ficam carregados com o mesmo sinal. Eles estavam fechadinhos assim, na hora que eles têm o mesmo sinal, carga de mesmo sinal, se repelem, ela abre. Tá? Eu afasto lá aquele indutor, aquela carga positiva, eles voltam a fechar. Aproximo, ela abre. Então eu consigo indicar que o corpo está carregado, mas eu não sei se ele está carregado positivamente ou negativamente. Tá? Se eu aproximar a carga negativa, o processo vai se dar da mesma forma, então vai abrir da mesma forma, porém os elétrons lá da bolinha que vão descer, né, da minha esfera metálica lá, que vão descer deixando carga negativa lá embaixo. Beleza, gente? Por hoje é só. Eu vou gravar já a terceira e a quarta semana, passar para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo com os canais de informação aí que a gente, né, colocou para vocês, tá? Então, bom estudo para vocês. Fiquem com Deus, boa semana. Qualquer coisa é só me procurar. Abraço a todos aí, fiquem com Deus.